Meu nome é Maria das Graças Maciel de Oliveira. Sou professor 1. No Monsenhor Nora como professor 3. Em 1978. E dava aula no segundo grau de Programa de Informação Profissional. Era uma disciplina que veio com a Lei 5692 e ela dava informações de profissões para os alunos de segundo grau. Trabalhei lá durante quase 2 anos nessa disciplina. Depois, como eu já era professor 1 numa escola particular, eu prestei concurso para professor 1, efetivei e eu precisava de pontos como professor 1. Então deixei o Monsenhor Nora por 1 ano e pouco e fui trabalhar como professor 1 em outra escola. Aí, logo que me efetivei, escolhi o Monsenhor Nora e vim. Em 1980, eu vim para o Monsenhor Nora, 81, como efetivo, como professor efetivo. Trabalhei lá até agora, trabalho lá até agora como professor 1. Neste período, no ano de 1986, eu substituí Dona Dirce, que era diretora, num período de férias. Em seguida, ela pediu aposentadoria e eu fiquei na direção. Eu fiquei na direção de janeiro de 87 até julho de 87, na direção. Então foram 6 meses trabalhando na direção. A escola era bem carente na época, faltavam funcionários, mas o corpo docente muito bom. E foi um período assim onde eu aprendi muito. Aprendi muito, mas que dava um trabalho muito grande, porque na época eu fiquei um bom tempo sem assistente, até que a delegacia de ensino resolveu que não tinha mais condições de ficar uma pessoa só e deixou que a gente conseguisse mais um professor. Na época foi a professora Olinda Raquim Nunes, que também era P1, e foi minha assistente até julho. Quando fui substituir a Dona Dirce, foi feita uma eleição na escola. Então, para substituir a direção, ninguém queria o cargo. E elegeram, não sei se até hoje não sei se por amizade, porque era um cargo bastante espinhoso, né? Então, me elegeram para substituí-la. Então, eu fiquei de janeiro a julho na direção. Foi uma época difícil, como eu disse, mas também muito educativa para mim. Aprendi muito. E depois eu já era efetiva no Monsenhor Nora, passei o cargo para o professor José Antônio Ferreira e voltei para a minha sala de aula, que é onde eu gosto de ficar. E estou até hoje como P1. E hoje, voltando assim no tempo, eu me lembro que eu trabalhei com o pessoal que já se aposentou há muito tempo, professor Raio, seu Quintino, trabalhei com a Eva Zuliane, Flávio, Enedine Cassiane Barbosa, de B3, Dona Cida Brito, Jesse Gerbar Artes, que era professor de primeira série, Marta de Grava, Mininha Neves, Lula, Olinda, um grupo muito bom que trabalhou com a gente nesse tempo todo, né? Maria José Bianchi, era um grupo de P1, a Maria José Francioso, e a escola sempre foi tida assim como uma das melhores da região, de primeira a quarta e também de segundo grau, né? Então nós tínhamos, apesar de sempre passarmos por dificuldades na parte de funcionários, falta de funcionários, falta de material pedagógico na época, mas o pessoal era muito unido. Nós fazíamos festas de juninas que na cidade marcavam a data na cidade, porque eram festas assim que a cidade, a comunidade inteira comparecia. Festas que davam um rendimento assim, absurdo para a época, para a escola.
E com esse dinheiro era pintada a escola, era comprado materiais, né? E trabalhei com Maria Helena Torezan. Então era um pessoal assim, que trabalhava nessas festas juninas, indo até para a cozinha mesmo, os professores, né? E era uma época muito boa. Durante o começo, o P1 era bem separado do P3. Depois houve uma época em que trabalhamos juntos. E agora estamos outra vez meio separados. O P1 faz o seu recreio separado do P3. Talvez por comodidade, por ficar mais perto das crianças. Porque a criança pede toda hora atendimento, então ficando lá embaixo fica difícil. Ficando mais perto é mais fácil para atender o próprio aluno na hora do recreio. Eu gosto muito da escola, aprendi muito na escola. Este ano parece que está sendo o último ano nosso, porque pela nova mudança, a primeira a quarta vai sair do Monsenhor Nobre, mas eu tenho boas recordações da escola. A escola teve assim, altos e baixos, e trabalhei com pessoas muito dinâmicas, que me ensinaram muito. Professores que no início de carreira me ajudaram muito a tirar dúvidas de português, matemática, de geografia, história. Professores que estavam sempre à disposição do P1 para atender a qualquer hora e que ensinavam muito e que tinham assim, nós tínhamos uma forma de amizade, era um grupo muito unido, muito bom trabalhar lá, lembranças muito boas. Regina Marques, uma professora excelente de história que me ensinou muito, né? Então nós tínhamos um grupo muito bom. Uma convivência muito agradável. Hoje também temos, só que hoje a escola cresceu mais e parece que ficou afastou o P1 do P3, então a nossa convivência é mais assim, festas, solenidades, nós não temos muita convivência diária, mas continua um grupo muito bom. Tenho muito boa recordação do Monsenhor Nobre.